Nesta noite, a nossa exposição na Epístola de Paulo aos Efésios. Nós tivemos uma mensagem específica semana passada e hoje então nós retornaremos, onde nós faremos a leitura do capítulo 1, dos versos 19 a 23. Efésios, capítulo 1, dos versos 19 a 23. Eu farei a leitura na versão Revista Almeida atualizada, e você poderá acompanhar na tua Bíblia ou também na projeção. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 19 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura das Escrituras. Vamos mais uma vez orar? Peça ao Senhor para falar ao teu coração, através da leitura da palavra dele, da exposição nessa noite. Senhor nosso Deus, eis que a tua palavra foi lida neste momento. E agora nós estamos atentos para a tua orientação. Fala conosco, Senhor, fala com o teu povo. Usa, ó Deus, o teu servo para falar aos nossos corações. Que todo o som que sair pelos teus lábios seja única e exclusivamente a tua vontade para a edificação da tua igreja aqui presente e para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo Jesus que nós rogamos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo abre esta epístola louvando a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo por tudo o que fez por nós. Se você tem participado dessa série de mensagens, você já ouviu do verso 1 até o verso 19 que nós pregamos no último domingo, no domingo anterior, na verdade. E se você não tem participado, eu convido você a abrir o canal da igreja no YouTube e assistir essa série de mensagens. O Pai, como Paulo nos diz no verso 3, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E ele continua falando sobre a obra da Trindade, depois falando sobre o Filho, a obra do Filho que nos redimiu com o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. E também termina a primeira parte deste texto falando sobre a ação do Espírito Santo que nos selou e é a garantia da nossa herança. Nele, então, nós podemos descansar, porque ele nos garante a salvação. Tudo isso, meus irmãos, de graça. Ele fez por amor a nós. Paulo, então, não para por aqui, não para esse louvor do nada, mas ele começa a adorar ao Senhor, ele ora. Como nós vimos, ele ouviu falar da fé e do amor daquele povo, e por isso pede ao Pai da Glória que lhes dê espírito de sabedoria e revelação. E qual é o conteúdo desta oração que Paulo faz? Que os olhos do coração sejam iluminados para conhecer
três coisas que nós já vimos: a esperança do chamado de Deus, as riquezas da glória desta herança. E a última coisa que nós falamos foi a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus para conosco, os que cremos. É impressionante aqui no verso 19, quando Paulo fala deste poder, ele diz: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ele usa 4 palavras aqui para tentar expressar o grande poder de Deus para as nossas vidas. Paulo usa aqui a primeira expressão poder, é a palavra dinamis, que talvez você já tenha ouvido alguma coisa parecida, né? Dínamo, dinamite, que é um poder inerente, uma grande força física. Paulo usa a segunda expressão aqui que ele coloca no texto, segundo a eficácia. Ele usa a expressão energeia, que talvez você conheça ou traga à sua memória a palavra energia, que é o processo, a forma de funcionamento ou operação. É esse o sentido dessa palavra. Ele continua falando no verso 19, a eficácia da sua força. E aqui ele usa uma palavra que também nós usamos um pouco no português, que é a palavra kratos, que nós utilizamos, por exemplo, em democracia, que é o poder do povo. Tem um sentido de domínio, poder, controle, poder para direcionar, para determinar. E por fim ele usa novamente uma palavra que foi traduzida também como poder, que é ischios, a capacidade de realizar grandes coisas. É como se Paulo estivesse aqui dizendo alguma coisa do tipo: a língua humana não tem vocabulário suficiente para expressar o grande poder de Deus para com vocês. Por isso ele usa essa sequência, esse conjunto de palavras. E João Calvino, olhando para isso, ele diz: certamente o espantoso poder de Deus se exibe quando somos trazidos da morte para a vida. E quando nós, filhos do inferno, somos transformados em filhos de Deus. Mas para quê? Para que ele ora por isso? Para que você, nessa noite, está aqui ouvindo essa mensagem? É para que você saiba que o poder que opera em você é o mesmo que operou também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo então escreve que esse poder, ele descreve aqui 5 movimentos que ocorreram na exaltação de Cristo Jesus. Vejamos o que o texto nos diz. Esse primeiro movimento, esse primeiro poder é revelado a nós na ressurreição de Cristo. Veja o verso 20, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Nós entendemos, meus irmãos, que a ressurreição de Cristo não constitui um mero fato de ele ter retornado à vida. Mas Deus o trouxe à vida em um corpo imortal. O que isso significa? Isso é, a ressurreição constituiu antes em que ele, na sua natureza humana, o corpo e a alma foi restaurada a sua força, a sua origem, a sua perfeição.
Veja, meus irmãos, Cristo, ele é a primazia. É através dele que nós podemos olhar para a nossa vida e crer que se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se a sua ressurreição foi uma declaração do Pai, dizendo que o nosso último e maior inimigo já foi vencido. A pena que estava contra nós foi cumprida. O promotor no tribunal de Deus não terá mais nenhuma acusação contra os eleitos de Deus, pois toda acusação, toda cédula de acusação que havia contra nós foi cravada por Cristo Jesus naquela cruz. A justiça foi satisfeita. A condição que a vida exigia foi proposta e foi cumprida ali em Cristo. E é nesse sentido que ele é o primeiro da ressurreição. E nós somos um povo que não tememos mais a morte. Um povo que pode desfrutar desde já da vida eterna conquistada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma vida plena, uma vida completa, uma vida sem dor, uma vida sem lágrimas, uma vida sem sofrimentos. Não que nós não teremos sofrimentos enquanto estivermos nesta carne, mas sabemos que a esperança que está em nós foi selada pelo Espírito Santo da promessa. E este poder foi revelado em Cristo Jesus. Esse poder que nos resgatou das trevas, que nos tirou da morte para a vida, foi também o mesmo poder que foi executado em Cristo Jesus. Então, o grande poder de Deus se revela em fazer isso, em tornar aquele que estava morto em seus delitos e pecados, condenado à morte eterna, e conceder vida e vida em abundância. É muito bonito nós falarmos em vida em abundância. Nós ouvimos muitas vezes essa expressão nos dias de hoje. Você é um eleito de Deus, você é filho do rei, você precisa ter bens, você precisa ter vida e vida em abundância, mas a vida que nós esperamos não se limita a esta vida passageira, a coisas terrenas, onde a traça e a ferrugem consome, mas nós olhamos para o alvo, nós aguardamos o prêmio da soberana vocação. Por isso hoje nós podemos desfrutar dessa vida abundante, não porque temos alguma coisa, mas porque esperamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que foi ressurreto. Mas o texto continua falando no verso de número 20, segunda parte, nos diz assim: e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Cristo não só ressuscitou, esse poder não só ressuscitou a Cristo, mas o fez assentar à direita de Deus Pai. Depois da ressurreição, vemos lá em Atos capítulo 1, versos 6 a 11, Jesus foi elevado às alturas à vista dos seus discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Assim Deus, o Pai, o assentou à direita num trono celestial, cumprindo assim, irmãos, a profecia do Salmo 110, que nós lemos na liturgia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Há um teólogo muito conhecido, importante no nosso meio, Louis Berkhoff. Ele explica que
estar assentado à destra do rei podia ser apenas um sinal de honra, mas também podia denotar participação no governo e, consequentemente, na honra e na glória. No caso de Cristo, era indubitavelmente uma indignação ao fato de que o mediador recebeu as rédeas do governo sobre a igreja e sobre o universo e foi feito participante da glória correspondente. Ele continua dizendo, não significa que Cristo não tinha sido rei de Sião antes desse tempo, mas sim que aí ele foi publicamente empossado como Deus e homem, e nessa qualidade recebeu o governo da igreja, do céu e da terra, e entrou solenemente na administração real e concreta do poder a ele confiado. Entenda uma coisa, meus irmãos, essa expressão é uma figura indicando um lugar de supremo privilégio e de autoridade que foi concedida a Cristo. A mais alta honra e autoridade no universo foi atribuída ao nosso Senhor e Salvador. Ele foi entronizado como o governante do cosmos. Tudo o que você pode ver ou sonhar, ele domina, ele reina. Aquele que não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, retoma agora a sua glória. As duas naturezas inteiras, perfeita, porém distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparadamente agora unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa que é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que se fez carne e habitou entre nós, é entronizado à direita de Deus Pai, o Deus homem, um de nós, que sofreu as nossas dores, sentiu o que nós sentimos, como nós falamos na escola dominical outro dia, que teve tristeza, chorou ao receber a notícia de um amigo que havia morrido, ao que teve angústia e foi além orar. Este Deus, o Filho, o mediador entre Deus e homens, ele conhece as suas dores. Cristo, ele está entronizado. Cristo está no reinado. Cristo está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Ele não é um rei ausente, mas um governante vivo que intercede e rege cada detalhe da história em benefício do teu povo, em benefício da tua igreja, para o bem daqueles que o amam. E por isso, nós, a igreja conquistada por Cristo Jesus na cruz, nós podemos descansar no nosso Redentor, porque Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. O texto continua dizendo no verso 21, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Para que a gente consiga entender o que Paulo está falando aqui, nós precisamos nos remeter lá àquela ocasião. Na época de Paulo, os judeus, em geral, reconheciam que poderes demoníacos e poderes angelicais atuavam por trás das estruturas políticas do mundo.
Será que somente naquela época? Acreditavam-se, portanto, que os poderes dirigiam e governavam os povos da terra. Quando Paulo diz que Cristo está acima, ele quer dizer que a subordinação desses poderes nessa época e na época vindoura estava debaixo do seu domínio. A supremacia do nome de Cristo sobre todos os outros nomes. Independente de como você queira chamar uma autoridade, o nome de Cristo está acima de todo o nome. Contudo, meus irmãos, a ideia que nós podemos observar aqui também pode estar relacionada, e também está relacionada com Colossenses 1,16, Colossenses 2,10 e também aqui mais à frente o capítulo 3, verso 10. Vamos lá um pouco à frente, capítulo 3, verso 10, que diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Veja que aqui novamente Paulo traz a figura dos principados e potestades. Aqui essa imagem torna-se evidente em reverenciar, ou melhor, em fazer referência primariamente aos anjos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: os anjos, sejam bons ou maus, não têm poder fora de Cristo. Não importa o nome que lhe deem, se principados, potestades, dominadores, não importa, Cristo reina muito além, muito acima de todos eles. E qual é a consequência disso? No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 28, nós encontramos a queda do homem. No capítulo 1, 28, nós lemos que Deus deu o domínio ao homem sobre toda a criação. O texto diz assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Contudo, meus irmãos, Adão pecou. Agora, Cristo, o segundo Adão, restaura este domínio. Em sua exaltação, nosso Redentor tem autoridade sobre tudo aquilo que foi criado. Como o mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse domínio de Cristo, meus irmãos, já foi estabelecido em sua exaltação. Entenda isso. Cristo não irá reinar um dia. Cristo não voltará para retornar ao teu domínio. Cristo não irá retornar e irá dominar no mundo vindouro. Cristo já reina hoje e para todo sempre. Sua posição de majestade durará eternamente, porquanto ele foi exaltado acima de toda a eminência, acima de todo o título, acima de todo o poder. Não somente neste tempo, mas também no tempo por vir.
Ele já reina hoje e reinará eternamente. Isso precisa ficar muito claro na tua mente. Cristo reina. O verso 22, primeira parte, nos diz: e pôs todas as coisas debaixo dos teus pés. Paulo faz aqui uma referência ao Salmo de número 8, quando Davi exalta a majestade do Deus Criador. Ali se referindo ao homem, mas profeticamente, demonstrando a exaltação e senhorio de Cristo, o salmista diz: deste-lhe domínio sobre toda a tua obra, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Podemos entender, meus irmãos, que a expressão de Paulo aqui, tudo ou todas as coisas, não deve ser limitada apenas às coisas da igreja. Tampouco, como diz o salmista, às ovelhas, aos bois, aos animais do campo, aos peixes. Ainda que de uma maneira muito limitada, a humanidade, mesmo depois da queda, exerça um certo grau de domínio sobre toda a criação, ela é insuficiente mediante a soberania de Cristo Jesus. Ele tem o domínio que não exclui absolutamente nada do que existe. Nada do que existe. Portanto, nada pode frustrar a realização dele em nossas vidas. Por isso, mais uma vez, nós podemos descansar nessa eterna esperança, pois este é o propósito dele para as nossas vidas. Nada permitirá a obstrução de vias que levam à aquisição e o pleno desfrute dessa gloriosa herança conquistada pelo sangue de Cristo, e nenhuma gota de seu sangue foi derramado em vão. Como Paulo disse anteriormente, Cristo pagou plenamente o resgate pelas nossas vidas e deu o próprio Espírito como garantia. E no final do texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala no final do verso 22 e o verso 23. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Depois de manifestar o seu estado de exaltação, de sua ressurreição, a sua glorificação, a sua exaltação, o seu senhorio, Paulo conclui que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas e ele foi dado à igreja para completá-la e trazê-la novamente à vida. A Bíblia apresenta esta união com Cristo como uma realidade fundamental que permeia toda a soteriologia, ou todo o plano de salvação exposto por Paulo. A união com Cristo constitui uma das preocupações mais centrais do Novo Testamento. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza várias vezes e repetidamente a necessidade de estarmos em Cristo. Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a sua igreja. Cristo é o grande dom que Deus deu à igreja. Cristo é o grande dom que Deus deu à igreja.
Se você costuma discutir com seus irmãos quais os dons você tem, quais os dons ele tem, entenda que o maior dom que todos nós já possuímos é essa dádiva que Deus nos deu. O texto nos diz que ele nos deu a Cristo como cabeça. E de fato, o que isso significa e nos mostra três coisas. Primeiro, Cristo tem total autoridade sobre a igreja. Cristo tem total autoridade sobre a igreja. Talvez você diga, quem é o dono da igreja presbiteriana? Quem é o presidente da igreja presbiteriana? Quem domina na igreja presbiteriana? A resposta é uma só. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele governa, guia e dirige a sua igreja. Segundo, entre Cristo e a sua igreja existe uma união vital e tão íntima e real como uma cabeça e o corpo. É uma união íntima, terna e insubstituível. Um corpo não vive sem a cabeça. Você pode perder um dedinho e continuar vivo. Você pode ter a sua mão amputada e continuar vivo. Você pode ter o braço amputado e continuar vivo. Mas mula sem cabeça apenas no folclore brasileiro. Cristo completa a santificação das almas e dos crentes. É na igreja que Cristo expressa plenamente o seu poder redentor. É com o seu povo que ele manifesta todo o seu poder. Que a sua vitória sobre a morte, sobre os principados, sobre as potestades, a união com Cristo é a fonte que flui todas as bênçãos espirituais para as nossas vidas. Nós vimos isso do verso 3 a 14. Todas as bênçãos conquistadas aqui, nós vemos a expressão que sem Cristo elas não seriam possíveis. A justificação, a adoção, a santificação, a perseverança dos santos, a glorificação, só é válida porque Cristo já nos resgatou naquela cruz. Na medida que o cristão se considera morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus, sua santificação progressiva se manifesta concretamente. Nós desejamos a cada dia abandonar o velho homem e viver em novidade de vida. Aquilo que nos atraía não deve atrair mais, pois éramos mortos e escravos do pecado, dependíamos totalmente do pecado, não podíamos dizer não ao pecado, mas Cristo nos resgatou e hoje nós podemos permanecer em novidade de vida e a cada dia mortificar o velho homem e viver para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, se Cristo está assentado à direita de Deus, acima de todo o principado, potestade, com todas as coisas debaixo dos seus pés, e se esse Cristo, que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, foi dado à igreja, então a igreja não é uma instituição qualquer. Ela é o corpo do Rei Todo-Poderoso, o dominador do universo. Mas o que isso significa para nós hoje? Primeiro, uma segurança que não está nos governos deste mundo,
na economia ou em qualquer outra instituição humana. Nós não depositamos a nossa confiança no que vemos, mas no que cremos. O texto nos assegura: Cristo já está acima de todos eles. Não haverá poder no presente século, nem poder no século vindouro, que será capaz de nos arrancar dos braços de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança, pois ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e há de vir julgar vivos e mortos. E nada na história da humanidade frustra os teus planos. Então você pode descansar como igreja redimida pelo sangue de Cristo. Mas segundo, nossa identidade está em Cristo, não em nós mesmos. A igreja não é plena em si mesma, mas a plenitude está naquele que enche todas as coisas, Jesus Cristo, que nos foi dado para completar o que nos faltava. Tudo o que temos, perdão, justificação, salvação, a adoção, a perseverança só nos é garantida por Cristo Jesus. Então entenda isto. Se tudo o que eu falei até agora você cochilou, dormiu, perdeu, não anotou, anote uma coisa. Não há vida fora de Cristo. Não há vida fora de Cristo. Não há santidade fora da união da igreja, que é o corpo, com Cristo, o cabeça. Portanto, meus irmãos, talvez o seu coração esteja aflito hoje. Talvez você esteja agoniado. Talvez exista alguma coisa lá fora te perturbando. Talvez um ente querido doente. Talvez uma dívida que para você é impagável, consequência do teu pecado. Talvez a falta de um emprego. Talvez alguma coisa esteja ocupando a sua mente agora. Na minha primeira pós-graduação, eu escrevi o trabalho de conclusão de curso, a minha tese. Eu falei sobre o presenteísmo. O que é isto? É quando a pessoa está presente, mas não está presente. Então eu fiz um estudo com funcionários de algumas empresas e mostrei que muitos funcionários estavam ali no dia a dia, mas a sua cabeça, seu coração, suas preocupações, suas emoções estavam tão arraigados em algo fora da empresa que ele não conseguia se concentrar. Ele estava ali apenas de corpo presente. E talvez esse seja o seu estado hoje. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Deus está no controle. Como nós estamos estudando na escola bíblica dominical, nós vimos sobre os decretos de Deus. E esses decretos se revelam na criação e na providência. Hoje nós encerramos a aula sobre providência. Entendemos que Deus não criou as coisas. Deus não nos colocou no mundo e nos deixou à sorte para que, eventualmente, o acaso
possa cuidar de nós enquanto estivermos distraídos. O Senhor cuida de nós em todo e em qualquer momento. Nada frustra os teus planos. E o plano de Deus para a minha e para a sua vida é a salvação que já foi conquistada na cruz. Por isso convido você a fechar os teus olhos e reconhecer o senhorio de Deus em sua vida, porque Ele venceu e a sua vitória também está garantida pelo Espírito Santo. Louvado seja, Deus, o teu santo nome pela tua palavra que foi lida e exposta nesta noite. Te louvamos, ó Deus, porque angústias, tribulações, medos podem afligir as nossas emoções, os nossos pensamentos, mas não a nossa convicção de que o Espírito da qual o Espírito é a garantia que é a salvação conquistada a nós por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então, ó Deus, nós nos entregamos em adoração nesta noite, pois o Senhor reina hoje e para todo sempre. E a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.